Nos últimos tempos, está ocorrendo uma grande batalha, uma guerra sem precedentes na Ucrânia. Por conta desta guerra, que envolve a Ucrânia e também a Rússia, muitas pessoas têm me perguntado incessantemente sobre a origem desses povos. Eles me perguntaram: de onde vieram os ucranianos e os russos? Eles são parentes genéticos? Quem é o ancestral bíblico dos povos russos e ucranianos? Neste vídeo, falarei tudo a respeito da origem bíblica dos russos e dos ucranianos. Por isso, peço que deixem seus likes, seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem o canal com outras pessoas que têm curiosidade de saber as origens bíblicas de todos os povos, segundo a Bíblia. Apesar de estar acontecendo um grande conflito entre Rússia e Ucrânia, a verdade é que as escrituras sagradas falam a respeito dos progenitores dos russos e ucranianos. Sim, a Bíblia tem uma visão sobre a origem desses povos. Quando a Bíblia fala da Rússia e da Ucrânia, lembramos dos termos bíblicos Gog e Magog e das profecias do livro do Apocalipse e também do livro de Ezequiel. Ao olhar para o conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, podemos lembrar dos antigos conflitos no Oriente Médio envolvendo povos que são irmãos, como por exemplo os árabes e os judeus, que vivem sempre em guerra uns contra os outros, mas que são irmãos em sua genética e até mesmo em sua aparência física, filhos do mesmo pai. Isso me fez refletir um pouco sobre os russos e ucranianos, que também são povos irmãos que vivem brigando. No caso, os russos e ucranianos são descendentes de Jafé. As localizações das terras de Gog e Magog sempre nos remetem a descendentes de Jafé, que, desde a antiguidade, habitam o que hoje é a Rússia e a Ucrânia. Como sabemos pelas interpretações mais antigas rabínicas judaicas, Jafé, através das genealogias, é considerado o ancestral de todos os povos europeus. Todos os povos indo-europeus são descendentes de Jafé e de seus 7 filhos. Jafé deu origem aos povos europeus através de seus 7 filhos, que tiveram filhos e mais filhos, e deram origem aos primeiros clãs europeus, os proto-indo-europeus. Quando vemos a bênção que Jafé recebeu de seu pai Noé, lembramos imediatamente de suas descendências e de seus povos. Noé abençoou Jafé, dizendo que sua descendência seria alargada, a mais ampliada e multiplicada, a maior entre todas as descendências, como podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 27, que Deus amplie e alargue o território de Jafé e habite nas tendas de Sem, seu irmão. Os russos e ucranianos, portanto, são descendentes diretos de Jafé. Mas agora, por qual dos filhos de Jafé os russos e ucranianos são descendentes? Sabemos que o primeiro ancestral de Jafé a habitar a terra que corresponde hoje à Rússia e à Ucrânia foi seu filho Magog. Lembramos de Gog e Magog, terra de Gog e Magog. A terra recebeu o nome de Magog, porque o primeiro ancestral era descendente de Jafé, e era o próprio Magog. Os descendentes de Magog foram, por assim dizer, os primeiros russos e também os primeiros ucranianos a habitar naquela região. Porém, os russos e ucranianos não traçam sua descendência apenas de um ancestral de Jafé, mas de vários. Basicamente, 2 descendentes de Jafé, o primeiro a colonizar a terra que corresponde hoje à Rússia e à Ucrânia, foi Magog, um dos ancestrais dos ucranianos e russos. Além de Magog, outro descendente que deu origem aos ucranianos e russos foi Meseque. Como sabemos que Meseque também foi um dos originadores do povo russo e dos ucranianos? É simples. Quando vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 38, sabemos ali, através do versículo 2, da seguinte descrição: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog da terra de Magog, que é príncipe e chefe de Meseque, e também de Tubal, e profetiza contra ele. Uma curiosidade muito interessante é que Meseque aparentemente está relacionado ao atual nome da principal cidade da Rússia, Moscou. A semelhança entre Meseque e Moscou não é apenas no português, mas também no russo e no hebraico. O nome Meseque tem o significado de precioso, e é um personagem do Antigo Testamento, irmão de Magog e filho de Jafé. Além disso, o texto descrito no livro de Ezequiel
no capítulo 38, fala a respeito de mais um dos ancestrais dos russos e ucranianos, que é o próprio Tubal. Sim, príncipes de Meseque e Tubal, como é dito no texto. Tubal teria o significado de tu serás trazido, e também é um dos filhos de Jafé, o quinto filho de Jafé, irmão de Magog e de Meseque. Portanto, os descendentes dos russos e ucranianos atuais seriam, no caso, estes três descendentes de Jafé: Magog, Meseque e Tubal. Os russos e ucranianos são povos jafetitas e descendentes do próprio Magog, que foi o primeiro a se instalar na região. Em segundo lugar, também do próprio Meseque, que deu origem ao termo Moscou e aos moscovitas, e também são descendentes de Tubal. Esta é uma realidade que poucos têm comentado nos dias atuais. A realidade bíblica é que os povos eslavos seriam descendentes de Magog, Meseque e Tubal, os ancestrais de vários povos europeus, não apenas dos russos e ucranianos, mas também dos poloneses, além das pessoas que habitam países como Sérvia, Macedônia do Norte, Montenegro, Eslováquia, Croácia, Bulgária, Bósnia, Bielorrússia, entre outros países de origem eslava, que seriam descendentes diretos de Magog, Tubal e Meseque. É muito importante não confundir os povos eslavos com os povos germânicos. Há uma diferenciação entre germânicos e eslavos. Algumas pessoas me perguntam qual a diferença entre eles e se eles seriam de mesma origem. A verdade é que os eslavos teriam a ancestralidade vinda de Magog, Meseque e Tubal, enquanto os germânicos são outro povo. Apesar de parentes dos povos eslavos geneticamente, por serem ambos povos jafetitas, descendentes do mesmo ancestral, Jafé, há uma diferenciação de ramos, que são os filhos de Jafé. Os germânicos seriam descendentes de Askenaz, o pai ancestral dos povos germânicos, entre eles os próprios alemães. Sobre a língua russa, é uma língua da família indo-europeia, também chamada de família jafetita, do ramo proto-eslavo. É uma língua eslava da parte oriental. Geograficamente, as línguas eslavas orientais são faladas nos países da antiga União Soviética, enquanto as línguas eslavas meridionais são faladas nos países da Península Balcânica, na região meridional da Europa e nos países que faziam parte da antiga Iugoslávia. As línguas eslavas ocidentais são faladas na Polônia e também na Eslováquia. Sobre a língua ucraniana, ela também é uma língua da família jafetita ou família indo-europeia. Faz parte do ramo eslavo oriental. A língua ucraniana é oriunda de um ramo de línguas eslavas que evoluiu do antigo eslavônico, sendo morfologicamente similar à língua russa, embora apresente semelhanças fonéticas com a língua servo-croata e compartilhe muito de seu vocabulário com o polonês. Apesar da semelhança com o russo, o alfabeto ucraniano, com 32 letras e um sinal de abrandamento, possui diversas particularidades, como o uso do i latino, além de outra letra criada para representar o som de G, como na palavra gato, além de não apresentar algumas letras russas. Hoje, o ucraniano é a língua de comunicação de cerca de 30 milhões de pessoas que vivem no seu próprio território geográfico. Espero que todos tenham gostado de aprender sobre a origem do povo russo e do povo ucraniano, que são povos irmãos descendentes de Jafé, através de seus 3 filhos, Magog, Tubal e Meseque. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.